agradecemos, Senhor, pelo momento que estamos tendo agora, Senhor. Estamos reunidos no Teu nome. Que o pastor Célio, Senhor, seja utilizado, Senhor, por Ti. Que a palavra saia pela boca do pastor Célio, Senhor. Mas a palavra é a Tua, Senhor. A palavra é a Tua. Então que seja uma palavra rema, como diz a nossa pastora Ana, como ensina a gente, né? Seja uma palavra rema, uma palavra de revelação, que toque o coração de cada pessoa que esteja aqui, Senhor. E nós pedimos, agradecemos que toda a intenção do inimigo, todo o ato do inimigo seja cortado agora em nome de Jesus, e que essa palavra possa crescer e frutificar no coração de cada um. É que nós pedimos em nome de Jesus, amém? Aleluia, amém. Graças a Deus. Oh, glória. Paz, Senhor, igreja. Amém. Amém? Aleluia. Amém. Tudo bem? Amém. Tudo tranquilo? Graças a Deus. Tá bom, louvor? Amém. Amém. Vamos agradecer. Nós louvamos, nós sentimos a presença de Deus. Significa que Ele está recebendo, amém? Amém. E quando Ele recebe a nossa adoração, a palavra de Deus diz que Ele habita no meio dos louvores. Oh, glória. Quantos creem nisso? Amém. Amém. Se Ele habita no meio do louvor, então significa que Ele está aqui. Jesus. Graças a Senhor. E nós nos comprometemos, como pastor, quando nós falamos isso. Quando Ele está presente, alguma coisa tem que acontecer. Sim. Amém? Aleluia. Amém. Porque se Jesus está presente e nada está acontecendo, significa que tem alguma coisa de errado aí. Deus. Não é verdade? Amém. Mas quando o homem coloca o seu desejo, né, na frente das coisas de Deus, por mais que a presença de Deus seja manifesta naquele lugar, aquilo que o homem tem no coração e aquilo que o homem faz, né, por sua própria força, né, na liderança de uma igreja, coloca aquilo que não vem do Senhor, mas sim aquilo que ele acha que é correto colocar no meio da adoração, no meio da administração, no meio do trabalho, né, espiritual. As coisas acontecem no louvor, mas chega no momento da administração, aquilo parece que vira um chumbo. Porque às vezes a intenção do ministrante, da pessoa que vai ministrar a palavra de Deus, é mais ferir almas do que sarar as almas. Deus. Nós encontramos, e nós somos, eu não posso falar de outras pessoas, eu falo da nossa, da minha vida. Nós somos muito maltratados, fomos no passado muito maltratados espiritualmente falando. Né? Há algumas pessoas que conhecem a nossa vida passada, né? A pastora Ana, os pastores, eles sabem, né, o que nós já passamos dentro do Evangelho, né? E nós só estamos aqui hoje de pé porque realmente aquele que está lá em cima segurou as nossas mãos. Glória a Deus. Nos levanta, nos sustenta. Né? Sim, Jesus. Então o que nós temos que fazer é, quando nós estamos no lugar de Deus, nós temos que dar espaço para Deus. Amém. Nós temos que deixar que Deus flua. Né? O mecânico, ser mecânico. Falei para acertar a página. Vou pegar. Não sei como que é isso aqui. Então tá bom. Então acontece que quando nós deixamos Deus trabalhar, abrimos o lugar da nossa vida, né, para que Ele apareça, as coisas acontecem. Isso eu não estou dizendo somente no sentido ministerial, estou falando no sentido também da tua vida em particular. Quando você quer fazer as coisas que você precisa fazer, que você sabe que precisa fazer aquilo, mas quando você coloca a tua vontade, persevera na tua vontade, naquilo que você quer fazer, da forma que você quer fazer, às vezes as coisas não se dão. É verdade? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Quantas vezes já aconteceu isso com você? De você fazer uma coisa e não sair do jeito que você queria. Mas você tentava fazer daquele jeito. Aí de repente você larga a mão daquele negócio, de repente as coisas acontecem. De repente você entrega aquilo nas mãos de Deus, e Deus começa a trabalhar, começa a agir, e as coisas vão acontecendo, e as coisas vão se encaixando, e as coisas acontecem. Aí Deus ensina para nós nesse momento, para você em particular, que você precisa depender da vontade dele. Aleluia. A vontade dele tem que ser soberana sobre as nossas vidas. Sim, Deus. Amém. Porque quando nós fazemos pela nossa força, pelo nosso próprio entendimento, nós podemos fazer algo que é invisível. Nós temos uma visão limitada que leva somente a uma visão a ver algo até onde ela alcança.
Mas quando nós fechamos os nossos olhos carnais e deixamos que a palavra de Deus, que aquilo que nós estamos aprendendo comece a fluir dentro de nós, comece a criar raiz no nosso coração, nós começamos a ver muito mais além daquilo que os olhos carnais podem ver. Porque quando nós fechamos os nossos olhos espirituais, nós abrimos os olhos espirituais e é os olhos que Deus vê as coisas. Sim, Deus. Muitas vezes você, com a tua própria mente, o teu conhecimento, você não vê situações sendo resolvidas. Mas quando você deixa aquela situação nas mãos de Deus e espera o mover de Deus, você vai ver como as coisas vão se encaixar e vão ser concluídas da melhor forma possível. Aleluia. Então é isso que nós temos que entender na nossa vida. O crente é viver perigosamente, como nós acabamos de cantar. A vida do crente é viver perigosamente. Porque você não vai depender da tua própria força, do teu próprio entendimento, daquilo que você conhece. Você vai depender única e exclusivamente da direção de Deus. Aleluia. E viver da direção de Deus é um passo de cada vez. Deus nunca vai deixar para você uma avalanche de informação, porque Ele conhece a tua estrutura humana. Amém. Conhece a tua dificuldade, a tua limitação. Mas quando nós estamos debaixo das mãos de Deus e nós começamos a entender, a ter sensibilidade no nosso espírito para ouvir a voz de Deus, Ele vai nos dar uma direção e você então coloca os pés naquilo que Deus falou e quando você chega naquele lugar, Deus vai te dar uma outra palavra que você vai começar a andar na presença de Deus. Aleluia. Eu sempre falo que como é, pastor, que você consegue ouvir a voz de Deus quando você está orando por uma pessoa e Deus te revela alguma coisa. Eu sinto no meu espírito uma indicação, uma palavra. Eu falo aquela palavra e de repente Deus me manda outra palavra que vai começando a formar uma frase e aquilo começa a tomar sentido e aquela pessoa que está recebendo aquela palavra, aquela oração, Aleluia. ele começa a sentir no seu corpo, no seu espírito, começa a ser quebrantado e as lágrimas começam a descer e você percebe como ministrante que você está andando na direção certa. Então você continua ouvindo a palavra de Deus que está vindo no teu espírito e você começa a ministrar a vida daquela pessoa. Amém. Significa que você está liberando a cura na alma daquela pessoa. Glória a Deus. E isso você não conhece, você não consegue saber, não consegue fazer isso pelo teu próprio conhecimento, por mais que você conheça a pessoa intimamente. Mas há muitas coisas no coração do homem que estão escondidas dentro do coração do homem, que por mais que você tenha intimidade com ele, você não conhece o coração dele. Jesus. Mas nós servimos a um Deus. Daniel 12:28 diz que há nos céus um Deus que é um revelador de segredos. Oh, glória. É aquele que revela os segredos. É aquele que quando o inimigo ele trama lá no quarto, lá dentro da recâmara dele, lugar que só tem ele e os seus generais ali em volta dele, o inimigo trama contra o povo de Israel e de repente quando ele chega lá, acaba caindo numa emboscada porque Deus já havia revelado o plano que ele fez lá. Glória. Aleluia. Até que um dia um desses generais falou assim, não tem nenhum dedo duro aqui dentro, não tem nenhum aqui que vai lá e fala para ele o nosso plano. É que existe em Israel um Deus que revela todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. E esse Deus, eu quero falar para você que é o teu Deus. Eu quero falar para você que este Deus não é somente o teu Deus, mas Ele é o teu Pai. Aleluia. E Ele revela tudo aquilo que o inimigo faz contra a tua vida, e você ora, você repreende, você continua andando, e Deus vai te sustentar. Sim, Senhor. Amém. Não importa, irmãos, aquilo que você precisa. Estou sentindo a presença do Espírito Santo. Graças ao Pai. Não importa Aleluia, Deus. o que você está vivendo. Não importa o problema que você tem na tua vida em particular. Santo é o Senhor. Aleluia. Coloca nas mãos de Deus. Amém. A indicação que eu dou para você é que não mexa mais na ferida. Aleluia. A palavra que Deus, o Espírito Santo me dá para, não sei se é para todos, mas para uma pessoa, para duas pessoas, num casal, não sei. Não mexa na ferida, deixa a ferida do jeito que está. Glória a Deus. Porque quando você deixa a ferida nas mãos de Deus, Deus vai tratar essa ferida. Sim, Senhor. Agora você vai começar a perceber que quando você entrega essa situação nas mãos de Deus, você vai perceber que a pessoa que está sendo tratada vai sentir dores,
vai passar por situações que vai fazer com que o Espírito Santo comece a tratar este coração. Então, quando você entregar a vida dessas pessoas nas mãos de Deus, e você simplesmente não lançar palavras sobre a vida dele, não somente dar uma palavra de cobrança sobre a vida deles, mas sim você entregar nas mãos de Deus e você começar a orar no mundo espiritual, cortando aquilo que está fazendo barreira para que a palavra de Deus não penetre naquele coração, você vai ter a vitória nas tuas mãos. Amém, Jesus. Aleluia. Porque Paulo diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores do mal. Aleluia. Então, quando nós começarmos a entender o manifestar de Deus na nossa vida, nós vamos começar a ter vitória sobre vitória de uma maneira mais fácil do que você tentar fazer as coisas pela tua própria força. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Aleluia. Livro de João. Amém. Livro de João, Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 30. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluias. Quando nós começamos a entender como Deus trabalha, nós vamos ter uma vida de paz. Não importa o que vai acontecer na tua vida. Pode o mundo cair dentro da tua fábrica, pode o mundo cair nas coisas que você está fazendo, pode as coisas desmoronarem, mas ninguém vai tirar a tua paz, porque a paz que Deus dá para você, ela vai dar um entendimento das coisas. Aleluia. Para que você perceba que você depende em todas as coisas do manifestar de Deus. Amém. Às vezes nós não achamos soluções, nós procuramos soluções, mas não encontramos solução. E nós vamos ver algumas coisas que Deus nos preparou para nós na cruz do Calvário. João 19:30 diz assim, João 19:30. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Está consumado. Muitas vezes as pessoas pensam que Jesus, quando ele falou as palavras está consumado na cruz do Calvário, estava falando simplesmente do seu sacrifício. Que ele falou assim, exterminou meu sacrifício aqui, eu consumei aquilo que eu vim. Mas na realidade, Jesus consumou na cruz do Calvário muitas coisas que nós, com nossa mente finita, nós não conseguimos entender o que Jesus, na sua totalidade de tudo aquilo que Jesus conseguiu consumar na cruz do Calvário. Uma delas, é lógico, é mais específica, e mais pregada, e mais ensinada no meio da igreja do Senhor Jesus, que é a nossa salvação. Foi ali que Ele concluiu a nossa fé, consumou a nossa fé. Foi ali que Ele nos deu a salvação, nos tirou do reino das trevas, nos levou para a luz. Isso é claro, isso é evidente nesse texto. Mas existem muitas outras coisas, irmãos, para que essa palavra nos dá acesso. Uma das coisas que nos dá acesso, olhando para esse benefício que Jesus nos deu na cruz do Calvário, é ter uma vida de vitória. Amém. Porque Deus, Ele não deu para nós um espírito de medo. Verdade. Deus, Ele retira o espírito de medo, de Aleluia. covardia, e coloca em nós o Espírito Santo, que é o Espírito que vai te dar poder e autoridade Amém. sobre todo lugar que você colocar os teus pés. Amém, Jesus. Eu sempre ensino para a igreja que onde você está, você é bênção sobre aquele lugar. Onde você colocar os teus pés, você é a bênção naquele lugar. Amém. Dentro da tua fábrica, dentro do restaurante onde você for, em qualquer lugar que você for. Porque você é templo do Espírito Santo. Uma das coisas que Jesus conquistou na cruz do Calvário é deixar o lugar santo do santo para habitar em nós. Quando Jesus disse está consumado, Ele falou assim, construí o templo para que meu Pai possa ali morar. Você é o templo de Deus. Aleluia. Eu sou o templo de Deus. Deus, Ele não está mais em Jerusalém, no templo, no lugar santo dos santos.
Ele preferiu sair daquele lugar para fazer morada em nossas vidas. Aleluia. Quando Jesus disse, está consumado, disse, construir a casa do meu Pai. Porque ele ensinou os discípulos, 46 anos para construir esse templo. Jesus falou assim, não ficará pedra sobre pedra, mas em 3 dias eu vou edificar o templo. Oh, glória. Foi o templo que Deus falou, não era o templo físico, mas era o templo das nossas vidas. Amém. Ele habita em nós, irmãos, você tem ideia do que é ser habitado pelo Criador de todas as coisas? Fazer parte de uma família desse porte. Aleluia. Deus, Ele preferiu habitar na tua vida. Nós não temos consciência do que é viver com Deus. Porque você não tem, como se diz assim, a certeza de que Deus está habitando em você. Tem hora que você, por ser humano, você esquece que você é templo do Espírito Santo. As coisas que estão em volta da tua vida, elas tomam uma proporção tão grande, que muitas vezes você perde a tua paciência. Muitas vezes você faz coisas que não deve, age de uma maneira que não deve, e você se esquece daquele que habita dentro de você. Quando ele disse, está consumado, ele falou assim, agora eu vou habitar na tua vida. Porque todo aquele que aceita Jesus, todo aquele que aceita o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, passa a ser templo de Deus. Amém. E quando nós somos templo de Deus, nós temos 2 coisas importantes na nossa vida. Primeiro, é ser guiado por Ele. Nós somos guiados por esse Espírito que habita em nós. Aleluia. Por isso que é essencial a igreja começar a buscar a Deus. Deus, dá-me sabedoria para que eu possa ouvir a voz de Deus. Para que eu possa ouvir a voz do Espírito que em mim habita. Amém, Senhor. Para que eu possa entender qual é o plano de Deus para a minha vida. E a segunda coisa importante que esse Espírito vem para a nossa vida é nos empoderar, nos dar poder, nos dar autoridade. Porque se Ele não desse esse Espírito para a nossa vida, para que nos revista desse poder, nós não teríamos autoridade sobre a frente do inimigo, em frente do inimigo. Nós não teríamos essa autoridade. Jesus, sendo Ele Filho de Deus, Ele passou pelo mesmo processo que nós estamos passando. Jesus, Ele estava cheio do poder, cheio da unção do Espírito, amém? Estava cheio do Espírito, aliás. Mas quando Ele vai para o deserto, depois de sair do batismo, Ele foi cheio do Espírito. Mas quando Ele vai para o deserto e volta do deserto, Ele volta cheio do poder do Espírito. Glória, aleluia. A igreja, ela tem morrido no primeiro estágio. Ela está cheia do Espírito, mas não manifesta o poder do Espírito. E o que nós temos que passar é pelo processo para manifestar o poder que em nós habita. O Espírito Santo, ele não está de férias vivendo nossa vida. Ele está em nós, fazendo de nós instrumento para a glória de Deus. Nós somos instrumento, nós somos voz de Deus na terra. Quando nós proclamamos a voz de Deus, quando nós falamos com poder e autoridade, com conhecimento bíblico, com direcionamento do Espírito Santo, não há nada na tua vida que seja impossível. Aleluia, Senhor. Porque estamos sendo direcionados por este poder. Jesus não morreu na cruz somente para te dar salvação, vida eterna. Jesus morreu na cruz para te fazer um guerreiro com poder, com autoridade, com tudo aquilo que tem no céu preparado para a nossa vida, para que nós possamos manifestar na terra. Ele está sobre a sua vida. O problema é que nós estamos cheios do Espírito, mas nós estamos faltando do poder do Espírito. Pastor, por que o poder não se manifesta? Querido, está cheio do poder do Espírito, cheio do Espírito dentro das nossas vidas. Ele só vai se manifestar quando houver santidade. O que falta na igreja é a santidade. O que falta na minha vida, na vida da igreja é a santidade. Sem santidade nós não veremos a Deus. Sem santidade não há manifestação de poder. Sem santidade não há cura. Sem santidade não há ministração de palavra debaixo da unção do Espírito. Não há direção do Espírito, porque a santidade é o caminho que se abre para manifestar o que nós levamos dentro. A santidade da nossa vida é o que nós precisamos para fundamentar uma igreja de poder. Aleluia, Deus. É esse poder que Deus quer manifestar, mas Ele precisa de ter um lugar santo. Você veja que quando o sacerdote entrava para fazer o sacrifício anual, ele entrava no lugar santo dos santos. Diz a palavra de Deus que as suas vestes tinham sinos nas suas bordas da sua veste.
e ele ia amarrado pela cintura. Quando ele entrava no templo, e aqueles sinos iam tocando, mas de repente, se aquele sino parasse de tocar, o que estavam fora podia puxar o sumo sacerdote, porque ele já tinha morrido na presença de Deus, porque a vida deles não estava pura para estar na presença de Deus. E quantas vezes nós estamos puros para entrar na presença de Deus? Querido, eu não só vou me santificar no dia de sábado porque tem culto, nós temos que viver uma vida de santidade. Amém, aleluia. Vivendo uma vida de santidade, nós vivemos um paralelo de uma vida de poder. Foi isso que Jesus conquistou na cruz. Foi isso que Jesus consumou na cruz do Calvário. Amém. Não só deu salvação, mas nos encheu com algo que nos empodera de um poder, de uma autoridade, nos capacita a fazer a obra de Deus. Porque Jesus, ele fazia a obra de Deus porque ele passou pelo processo, ele era cheio do Espírito, foi para o deserto, foi tentado, venceu Satanás, voltou cheio do poder do Espírito, e quando ele começa dali, a partir daquele momento, ele começa a viver uma vida de poder e de autoridade, e os milagres seguiam a vida de Jesus. Os milagres começaram a acontecer a partir daquele momento, porque a presença do Espírito estava sobre Jesus. Nós precisamos dessa presença, da manifestação dessa presença, para começar a manifestar a verdade de Deus. Não existe verdade dentro da igreja se não for direcionado pelo Espírito Santo. Por mais bonito que seja a minha ministração, não vai ter efeito no teu coração se não for ministrado debaixo da unção e da direção do Espírito Santo. Porque o que leva da vida a essa palavra na tua vida, no teu ser, é a unção do Espírito, é a direção do Espírito. E nós estamos vivendo num tempo que precisamos viver uma unção do Espírito. A igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje nós temos muitos achólogos dentro da igreja. Nós precisamos ser pessoas que sejam compromissadas com a verdade do Espírito. Aleluia. O Espírito Santo muitas vezes ele está sendo deixado de lado porque o mecanismo que funciona na igreja não dá espaço para que haja a manifestação do Espírito. Quando nós vemos a direção do Espírito Santo, o pastor não tem muito trabalho na igreja. Sabia disso? Porque quando você deixa o Espírito Santo fazer o trabalho, pelo qual ele foi direcionado para fazer esse trabalho. Porque veja só, a palavra de Deus, muitas vezes nós vemos a igreja colocando fardo sobre a vida dos crentes. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode cortar o cabelo, você não pode fazer aquilo, você não pode usar saia, você não pode fazer aquilo. Deixa o Espírito Santo convencer aquela pessoa que ela não pode. Amém. Porque o trabalho do Espírito Santo é guiar a igreja. O trabalho do Espírito Santo é revelar aquilo que está no coração de Deus ao teu coração. É verdade que ele vai usar o ministrante, o pregador daquele dia para ministrar a tua vida, se for baixo da direção do Espírito. Amém. É bem verdade que ele vai fazer isso. Mas é muito mais verdade quando você tem uma direção do Espírito Santo no teu coração, significa que há intimidade tua com Deus. Há intimidade de Deus com a tua vida. Ele tem acesso à tua vida. Você tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito. E eu quero criar nesta igreja, neste grupo que está aqui presente, uma igreja que seja afinada com o Espírito Santo, que entenda a voz do Espírito, que sinta a presença do Espírito, que manifeste a presença do Espírito. Onde colocar as suas mãos, haja milagre de Deus. Porque a unção do Espírito não está naquilo que eu possa ministrar sobre a sua vida, mas aquilo que o Espírito Santo ministra sobre a minha vida e eu possa lançar sobre a vida de você. E você recebe essa palavra, coloca no coração e começa a agir conforme aquilo que você recebeu, obedecendo aquilo que está recebendo, você vai começar a manifestar a presença de Deus. Amém, Jesus. E você vai ver como as coisas vão ficar mais fáceis para a tua vida. É, Jesus. Você vai olhar para a tua vida e falar assim, meu Deus, como era tão simples fazer isso. Verdade. Aí significa, o que significa isso, pastor? Significa que o teu eu está se diminuindo e o Jesus e o Espírito Santo que habita em você está crescendo. Glória. Que diminua eu, mas que ele cresça. Amém. A igreja tem que ter essa mentalidade. A igreja tem que começar a conhecer essas coisas. Glória a Deus. E nós temos que começar a caminhar nessa direção. Se o Espírito Santo está nos trazendo mensagem que nos leva para essa direção, é o desejo de Deus sobre esta igreja. Eu profetizo sobre esta igreja, é o desejo que Deus tem para o Ministério Renovo Japão, aqui no Japão, é ministrar o poder e a autoridade de Deus através das suas vidas. Glória a Deus. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque você é um propósito de Deus. Amém, Jesus. Você está sentado nesta noite, nesse lugar, ouvindo essa palavra, que vai te trazer um direcionamento, e esse direcionamento vai te trazer um poder, uma autoridade sobre a tua vida, e você vai ministrar esse poder, essa autoridade, manifestando o poder de Deus, porque há um propósito de Deus na minha e na tua vida neste país.
Aleluia. E se você está neste lugar e você está ouvindo esta palavra, deixa essa palavra entrar no teu coração, criar raiz no teu coração e você vai começar a ver as coisas acontecerem de uma maneira diferente. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Muitas vezes, uma das coisas que Satanás vai querer impedir esse agir na tua vida, ele vai falar assim: você é um pecador. Ele vai tentar bloquear isso na tua vida. Você não merece. Você pecou. Mas quando Jesus, e quando Jesus lá na cruz do Calvário, ele baixou a cabeça e disse: está consumado. Ele falou assim: eu paguei o preço pela tua vida. Aleluia. Eu resgatei a tua vida. Não há poder satânico que possa contra a tua vida, porque eu já paguei o preço sobre a tua vida. Eu resgatei das mãos de Satanás aquela cédula, aquele documento que era contrário à tua vida, preguei-a na cruz do Calvário e expus as potestades e os principados publicamente. Glória a Deus. Então, quando ele vier com acusação sobre a tua vida, fala assim: você não merece, o Espírito Santo fala assim: eu mereço, porque o meu Jesus pagou o meu preço na cruz do Calvário. Você tem autoridade de enfrentar Satanás e falar assim: eu tenho autoridade sobre a tua vida, sobre o teu ser, porque Deus na cruz do Calvário me deu esse poder e me deu essa autoridade. Não baixe a sua cabeça para a mentira de Satanás. Satanás vai mentir, vai tentar te acusar, vai tentar tirar o teu chão, vai tentar tirar todas as coisas da tua vida, mas você fala assim: sobre ele eu tenho autoridade, porque o meu Jesus me deu essa autoridade, para que eu possa manifestar e fazer o plano que Deus tem para fazer na minha vida aqui nessa terra, através do Espírito Santo. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário para me dar salvação, para me dar vida eterna. Isso é maravilhoso, isso é verdade. Ele me deu todas essas coisas. Mas existem muitas outras coisas, infinitas coisas, que ainda estão por conhecer. A igreja de Jesus ainda não conhece todas as coisas que ele tem consumado na cruz do Calvário. Uma delas é o teu resgate. Uma delas é a redenção. Ele te comprou, ele te resgatou, ele te tirou de lá. Ele te tirou do inferno, te levou para o reino dele. Então, mas pastor, isso é só quando eu morrer. Não, querido, você em vida, você já está no reino dos céus. Glória a Deus. Porque a vida eterna, ela não começa depois da morte. Agora eu peguei vocês, né? A irmãzinha fez assim. Por quê, pastor? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós estamos, neste momento, a minha alma que estava presa no inferno, quando eu aceito Jesus, a minha alma ela é retirada do inferno naquele momento. Aleluia. E ela é levada pelo reino de luz, pelo reino do seu Filho. Então, nesse momento, a minha alma não está no inferno, ela está lá no céu. Amém. Por que, pastor, que se diz isso? Porque eu estou assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Glória a Deus. Então significa que eu não estou no inferno, eu fui comprado e levado para o reino de luz. E se você tem a consciência na tua vida que você está sentado em Cristo Jesus, significa que você tem uma autoridade e um poder manifestando sobre a tua vida. O problema é que Satanás vai minar isso no teu entendimento natural. Ele vai tentar acusar a tua vida e falar assim: você é um pecador. Você fez isso, você fez aquilo. O trabalho dele é acusar, mas o trabalho de Jesus foi pagar o preço na cruz do Calvário. E se você não tem consciência de que Jesus fez na cruz do Calvário, você não vai ter poder e autoridade para fazer essas coisas. Porque você vai aceitar a acusação do diabo. Mas nessa noite eu quero trazer um esclarecimento sobre a tua vida. Quando isso acontecer, você repreende em nome de Jesus e fala assim: o meu resgate foi pago pelo um alto preço na cruz do Calvário, porque o meu Salvador ali morreu pelo meu pecado. Mas pastor, ele morreu para aquele pecado e eu continuo. Todos os pecados que eu cometi na minha vida em carne estão incluídos naquela cruz. Porque se não fosse assim, Jesus teria que descer de vez em quando pagar o resto do pecado que eu cometi. Isso não vai acontecer, porque o preço do pecado que Jesus pagou na cruz do Calvário estava tudo incluído, é o preço do pecado do ser humano. Ele pagou aquilo que você cometeu antes de aceitar Jesus, e depois que você aceita, continua pecando, que muitas vezes nós somos pecadores, porque estamos em carne. Isso já está tudo incluído na cruz do Calvário. Quando Jesus disse está consumado na cruz do Calvário, querido, ele fez um vaso limpo, um vaso novo, porque o vinho novo não se coloca em odre velho. Não sei como é que fala odre em espanhol.
No, odre era algo hecho de cuero, donde se colocaba vino en los tiempos antiguos. Y si se coloca un vino nuevo en ese aparato hecho de cuero, el cuero se rompe. Entonces tem que ser vino nuevo em esse aparato nuevo. Por isso que nós somos novos. Que Jesus, quando fez a consumação na cruz do Calvário, Ele nos reviveu, restaurou, transformou, nos fez novo. Por isso que tive um novo nascimento, nós fomos novos diante de Deus, para que pudesse ser habitado pelo Espírito. Aleluia. Esse vinho que diz a palavra de Deus é o Espírito Santo que está em nós. Glória a Deus. Esse Espírito está em nós. Então nós somos consumados. Jesus consumou todas essas coisas na cruz do Calvário. Amém? Ele pagou o preço pelo pecado. Fui justificado diante de Deus. Deus nos deu então a redenção. Somos hoje templo do Espírito Santo. Somos também, uma coisa que nós precisamos entender, se você é templo, se você conhece a palavra de Deus, se você conhece todas as coisas, na cruz do Calvário, Jesus também consumou a nossa cura. Amém. Aleluia. Quando ele disse, está consumado, ele falou assim, eu te curei. Em nome de Jesus. Por que eu não recebo a cura, pastor? Por que eu não recebo a cura? Às vezes nós recebemos a cura no corpo físico, saímos da igreja curado, mas muitas vezes alguma coisa acontece no meio do caminho que Satanás pega aquela vitória. Nós deixamos, muitas vezes, escapar. E outras vezes acontece Jesus, ou seja, Deus, trazendo para a tua vida algo que possa provar até onde vai a tua fé. Muitas vezes você sai curado, mas de repente a dor volta. É Deus testando até onde você vai. E quando você aceita, você continua com a dor. Mas quando você rejeita, você continua saindo. Amém? Entenderam? Amém. Deus, Ele começa a trabalhar na nossa vida dessa forma. Por quê, pastor? Porque Ele quer formar um caráter de cristão. Um caráter que não é um caráter humano, mas é o caráter de Cristo em nós. E para isso nós precisamos passar por alguns processos da vida. E quando nós passamos de alguns processos da vida, e nós não temos base espiritual, pastor, como é que constrói uma base espiritual? Quem constrói a base espiritual é o Espírito Santo através da mensagem que está sendo lançada sobre a tua vida. Se a mensagem não tem raiz profunda, a tua vida espiritual ela não está sendo edificada com profundidade. E quando acontece alguma coisa na tua vida que você não pode digerir, você desiste da fé cristã porque te falta o conhecimento. Quando nós trazemos a verdade de Deus, Ele vai solidificar a tua fé. Quando você passa pelo processo de algumas coisas na tua vida que não são tão boas, no momento em que você está passando, mas ele tem um peso de glória no final. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai formar o caráter de Deus na tua vida. Amém. Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E com tudo isso, eu posso dizer para vocês, irmãos, nós somos livres. Aleluia. Graças a Deus. Isso foi que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Amém. Nós somos livres. Nós somos livres de toda acusação, nós somos livres de todas as coisas que o inimigo colocar sobre as nossas vidas. Nós somos livres para adorar a Deus. Nós somos livres, irmãos, para entrar no Santo dos Santos. Esse lugar no Santo dos Santos era um lugar somente reservado para o sumo sacerdote uma vez por ano, que ele ia levar o sacrifício de todo o povo de Israel ali na presença de Deus. Mas esse lugar agora foi rasgado, o véu que separava Amém. foi rasgado. E eu e você, nós temos acesso a esse lugar nesta noite. Amém, Jesus. Na nossa vida, no nosso cotidiano. Sim, Senhor. É esse lugar que nós devemos entrar. É nesse lugar que nós vamos ser transformados. É nesse lugar que nós vamos ser curados. É nesse lugar que nós vamos crescer espiritualmente. É ali, na intimidade com Ele. E Ele me fez livre para entrar nesse lugar pelo novo e vivo caminho Oh, que é glória. Jesus. Amém. Amém? Vamos nos Amém. colocar de pé. Aleluia, Jesus. Deus de poder. Aleluia. Amém, Senhor.
Glória, glória ao teu santo, poderoso, amado e adorado nome nesta noite, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, te exaltamos, ó Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu ministro, Senhor amado, essa palavra, Deus, vinda pelo teu Espírito Santo. Amém. Pai amado, o Senhor me levou por lugares que eu não estava programado para que eu ministrasse, mas eu obedeço a tua palavra. Glória a Deus. Eu obedeço a tua voz, ó Deus, porque eu creio que quando eu obedeço a tua voz, ó Deus, a palavra vai cair em terra boa, Senhor amado, vai crescer, ó Deus, vai germinar, vai crescer, vai dar o seu fruto, e as pessoas vão ser transformadas, ó Deus, Senhor amado, os olhos vão ser abertos no mundo espiritual, Deus, e elas vão conseguir, ó Deus, agora, a partir de agora, a ter uma vida de vitória, Senhor amado, em coisas tão pequenas e também coisas tão grandes, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro sobre a tua vida, nessa noite, que a graça do Senhor Jesus, que a bênção dos céus nessa noite caia sobre a tua vida, que o Espírito que vivifica comece a vivificar todos os teus sonhos, todas as coisas que você tem planejado, que esses planos sejam os planos de Deus na tua vida. Comece a sonhar os sonhos de Deus, que os teus sonhos Deus vai realizar. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa cada coração, guarda, protege. Senhor amado, acampa os teus anjos ao redor deles, ó Pai. Eu sei que essa palavra, Senhor amado, vai trazer sobre a vida deles um peso, Senhor amado, de glória, ó Pai. E com isso, Senhor amado, coisas se levantarão, ó Pai, mas se levantarão para cair, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu louvo, te agradeço e engrandeço o teu nome. E abençoa a tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Aleluia. Amém? Pastor Luiz? Está entendendo? Não, pode. Amém? Sobre o outro. Tá. Amém, irmãos? Amém. Nós, que os irmãos tenham uma semana de vitória, uma semana de bênção, Em nome de né? Jesus. Que essa palavra traga, né, um reforço, um alívio, né, na tua luta. E agora que você vai entregar a sua luta na mão de Deus, você vai ver, descansar em Deus, e Deus vai te dar a vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. É só sobre a palavra outra que o pastor falou, né? E é a mesma coisa em espanhol. Piel de algum animal cocida, pegada e preparada para guardar ou contener líquido, especialmente vinho ou azeite. É a mesma palavra em português. Como que chama? Outra. Poder É o também, vinho. tá igual. Tá. E só aproveitando aqui, né, o pastor, como falou, né, que vocês colocarem, na minha camisa hoje aqui, put God first, em inglês, coloque Deus em primeiro local. Primeiro, né? E eu não sabia o que o pastor ia falar hoje, de repente eu mudei a camisa e botei isso aqui, né, put God first, bote Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Está terminado.